Glórias a Deus, a graça e a paz, amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor, de toda honra e toda glória é o Senhor. Aleluia. Pois é, a missão está aí, e a missão tem 10 minutos para terminar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Pois é, vamos abrir, irmãs, Juízes, livro de Juízes 6, 11. Vamos falar um pouco, né? Se você se sente menor, nunca se sinta menor, se sinta maior em Deus, amém? Sempre se sinta maior em Deus. E nós vamos ver um dos exemplos, são vários exemplos. Se eu quiser chegar até Davi, a gente chega hoje até Davi, amém? Juízes 6, Juízes 6, 11, amém? Juízes 6, 11, glórias ao nome do Senhor, glórias. E diz, Juízes 11, 6 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Zerita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para salvar dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesse dia, nesse lugar. Pai, muitas orações, muito louvor, que o Senhor possa ouvir, Pai, e fazer segundo o teu coração, oração da fé e poder, Senhor. Todo Espírito, Senhor, ao contrário, Pai, a tua palavra, capitã, em nome de Jesus, prevaleça a tua palavra que é poderosa para nos salvar, nos curar e nos libertar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glórias ao nome do Senhor. Amados, amada de Deus, como o tema é falado, eu tenho falado, que as pessoas se sentem menor, né? E a Bíblia diz aqui que Deus sempre vai atrás dos menores. E aqui a gente tem um menor, e ele ali vai indagar a Deus na chamada dele. E muita gente se acha menor, né, na sua chamada, mas quando Deus chama, ele faz grandes coisas, amém? Então no 13 ele diz: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, e o Senhor, aleluia, é conosco, porque tudo isso nos sobreviveu. Aleluia, aleluia. O que é feito de todas as suas maravilhas que o nosso Pai, contrário, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor desamparou e nos deu as mãos do midianita. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarei Israel das mãos do midianita. Porventura, não te enviei eu? 15. Ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre, aleluia, de Manassés, e o menor da casa dos meus pais. O Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, ferirás aos midianitas, se fosse um só homem. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Agora a gente vê a situação de um homem que foi chamado aqui, e ele começou a indagar a Deus. Muitas vezes nós indagamos a Deus naquilo que nós somos chamados. Porém, a palavra de Deus diz que esse homem começou a indagar a Deus, a falar com Deus, dizer a Deus que era o menor de todos, a família era a menor de todos, era pobre, era isso, era aquilo.
Mas Deus não está olhando nem a sua pobreza, não está olhando a sua situação. Deus está olhando que você é humildade. Amém? E essa palavra humildade, certo? Eu procurei saber algumas coisas e achei interessante. Né? Da humildade. Significa alguém, não é pessoa que não tem valor, mas alguém humilde que se coloca, amém? No lugar de outra pessoa em servindo, a servir, amém? Muitas pessoas acham que humildade é andar com roupa rasgada, andar com sapato furado. Não, humildade não é isso não. Porque tem muita gente andando desse jeito não tem nem um pinguinho de humildade, é só na ignorância. E tem muita gente que tem que entender que a humildade é servir, é estar no lugar do outro, é amar o outro. E esse homem tomou aquela situação, Deus chamou ele naquela situação, e Deus começou conversando com ele, e nós sabemos que lá na frente ele fez uma prova de Deus. Ele botou uma lã, se a lã ficasse molhada, naquela situação, né, provou a Deus para saber se era verdade aquela chamada. Amados, a gente tem que provar a Deus não. É outro lugar que nós, a Bíblia diz que devemos provar a Deus, é lá em Malaquias 3,10, que fala sobre dízimo e oferta, que Deus disse: provai de mim, se eu não derramar, se eu não abrir a janela do céu. Mas ele fez prova no Senhor, e o Senhor confirmou a sua chamada. Nós sabemos da história todinha que ele foi para a guerra, né, com mais 3.000 homens, e ali Deus começou a selecionar aqueles homens e ver, né, quais eram os homens que eram verdadeiros, que andavam com ele. Ele mandou fazer um teste, vários testes, e aqueles homens foram diminuindo, as pessoas diminuindo, até chegar nos 300. E o que eu achei interessante que no último pilar, né, na chamada daqueles homens também, mandaram eles beber água, e ele bebia água, uns bebiam igual um cano, e outros bebiam com atenção. E esse que bebia com atenção, foram convocados, ele estava com atenção dos inimigos, né? Muita atenção, porque quando você vai contra os inimigos, você tem que ir com atenção. E aqueles homens se debruçavam nas águas, e bebia água, mas olhando aquela situação, vigiando, e aqueles homens foram com uma história, né, chamado os 300. E nós sabemos que os 300, Deus chamou também, deu uma estratégia a ele, a Gideão, para aqueles 300 e contra aquela multidão grande. Nós sabemos que eles foram à noite e começaram a quebrar, né, aquelas vacas, aquele material quebrando ali, né, com fogo, tocando fogo, e aquele povo ali começava a lutar entre eles. E assim, Gideão foi, né, recebeu, né, foi chamado como os generais, tudinho, que ganhou a guerra, acabou com o Medianita. Mas nós sabemos que nisso tudo ainda havia nele a situação, né, pensando sempre no menor. Tanto que o povo se reuniram e disseram: olha, tu vai ser o governador, tu vai ser o chefão. Ele disse: não quero não. Não quero, porque isso não é para mim não. E a gente vê, amado, que às vezes nós, você tem uma chamada, e Deus está provando você, está mostrando a você que você tem uma chamada, quer levantar você, e às vezes você não quer entrar na sua chamada. Mas você tem que entender, quando Deus tem um propósito na sua vida, não há homem, nem mulher, nem ninguém pode parar o propósito na sua vida e na minha vida, amém? Ninguém pode parar o propósito na sua vida, vai depender de você. Porém, esse homem se entregou nessa situação e não entrou no propósito que Deus tinha na vida dele. Mas, como eu disse, nós que lutamos, se queremos ser humildes, devemos servir, né, e ao mesmo tempo amar e dar vida pelo novo. Nós vamos ver isso lá na frente. Jesus fala muito sobre isso, que quer ser o maior, seja o menor, né? Isso é um caso de humildade, mas devemos entender sempre, né?
E as coisas têm que ser assim, não como a gente quer. Dê glórias a Deus. Aleluia. Mas vamos agora lá, certo? Aleluia. Samuel, 1 Samuel. Vai chegar lá. Glórias ao nome do Senhor. 1 Samuel. Glórias ao nome 16. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E 16. Sabemos também da história de Davi. Davi também, como você sabe, Davi, ele não era bem visto com sua família. Ele era visto como o menor dos menores. Amém? Ele era visto menor dos menores da sua família. Ele cuidava de quê? Das suas ovelhas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos aqui no 16, 7, que diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o Deus rejeitou, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É isso aí, muita gente está olhando mais a aparência e que o coração. Aí muita gente se engana, né? Essas questões que estão acontecendo desse mundo afora, muita aparência, muita gente aí, né, pregando aí, botando fogo pelo nariz aí, mas só tem aparência. E aqui Deus conhecia o coração. Diga assim: Deus conhece o nosso coração. Amém? Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe aonde você pode ir e aonde eu posso ir. Deus só vai lutar para você andar e ir no lugar se realmente você estiver preparado. Amém? Mas sabemos que ele diz aqui, na Jessé, você sabe que o profeta, né, Samuel, foi lá na casa de Jessé e foi ali ungir o rei, o futuro rei. E nós sabemos que esse futuro rei estava onde? Ele estava cuidando de ovelha. E nós sabemos que ele cuidava da ovelha. Ele cantava a harpa, ele sempre falava nas palavras, nos salmos, ele sempre adorava a Deus. E ele era um homem, né, preparado ali, somente cuidando das ovelhas, tratando, amando as ovelhas, defendendo as ovelhas. Veio o Lúcio, ele defendeu as ovelhas, veio o Leão, defendeu as ovelhas. E ali, a palavra de Deus diz que ele sempre estava, né, sempre tocando a sua harpa, sempre adorando a Deus. Aí para você ver que Deus trabalha, amado, na vida da gente, na vida das pessoas que são humildes de coração. É incrível como é as coisas. Eu, às vezes, olhar para o pastor Manuel, olhar para a irmã Eva, e eu disse: meu Deus, como eles têm coragem, né? Como eles têm coragem, oh, glória, como eles têm coragem de encarar esse ministério, né? Mas aí é que está, meu irmão. É chamada. E a chamada minha e sua, o mínimo que for na igreja, você é provado. Você é provado. A gente, nem de tudo a gente gosta de comer, mas a gente tem que gostar. Nem todo mundo a gente vai agradar, mas a gente tem que entender que a gente tem que ficar na chamada, a custa e custar. Amém, igreja? E nós sabemos que a história de Davi, e Davi estava aqui, estava lá, né, e o outro diz: então chamou Jessé, Abinadab fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este, tem escolhido o Senhor. Tem um detalhe, né, claro, né? Quando apareceu o primeiro, eu disse: eu não olho pela aparência, né? Era um homem bonito, guerreiro, mas Deus estava olhando nisso, Deus estava olhando no coração, né? E aí começou a se apresentar os irmãos. Então Jessé fez passar Samar, né? Porém disse: tampouco este escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé diante do Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram os mortos, e disse: ainda falta o menor. Olha aqui, ó, o menor. O menor, né? Eu acho interessante esse menor.
Já como ele falou, o menor. O menor que ninguém dava a ele valor. Porque o jeito dele era tudo guerreiro. Se você olhar, for pesquisar aqui, eu dar uma pesquisada, é que Davi era rejeitado tanto pelos irmãos como pelo pai dele, que você que não sabe. Via ele lá do outro lado, né? Pequeno e tal. Mas, irmão, Deus não está olhando o tamanho. Deus está olhando corações. Amém, igreja? Amém. Deus está olhando corações. E Deus já estava vendo o coração de Davi lá no meio das ovelhas. Diga assim, no meio das ovelhas. E disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não aceitaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo. Entrou o ruivo formoso, semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta e ruge, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e disse, aquele dia e diante, o Espírito do Senhor apoderou. Amado, o Espírito Santo estava nele, está em mim e você. Você sabia disso ou não? Eu fico sabendo. O Espírito do Senhor está em mim e está em você. Para fazer aquilo que Deus quer que nós devemos fazer. Ao propósito de Deus na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Ou é para pregar, ou é para louvar, ou é para servir. O Espírito do Senhor vai dar habilidade a mim e a você de fazer a obra. Amém? Porém, você tem que dar lugar. Eu digo sempre a irmã Ana, dá lugar. Vai dizer, dá lugar. Porque o Espírito Santo, ele sempre dá o mais a gente. Ele não dá o menos, ele sempre dá um acréscimo. Ele vai acrescentar alguma coisa na nossa vida. E para isso, a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. É claro que daí em diante, vocês sabem que aconteceu muitas coisas com Davi. A perseguição foi grande, a vida de Davi. O grande foi a perseguição, mas, diga assim, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele estava nele. Para que ele pudesse, né, ali fazer aquelas fugidas, aquelas entradas, aquelas saídas. Para você ver, ele entrou uma vez numa caverna que só tinha lá pessoas, né, que ninguém nadava também, ninguém nadava para aquelas pessoas. Pessoas cheias de problemas, isso, aquele outro, mas ele fez ali um exército. Ele fez as pessoas ali prosperar. Então, o Espírito que estava nele, onde ele chegava, havia diferença. Então, o Espírito que está na minha sua vida vai ter diferença. Mesmo você não ter uma boa leitura, mas Deus usa você. Você mesmo não tendo algumas coisas a mais, mas Deus usará você. Amém? Amém. Porque Deus foi ali usando, né, Davi. E a Bíblia também fala que Davi foi usado na questão, né, do gigante. E o gigante começou, né, a falar com o exército, chamar o exército para brigar com ele e ninguém ia. Agora você vê tantos guerreiros, tantos homens violentos, tantos homens de espada, mas nenhum tinha a fé que Davi tinha. A questão é essa, a fé que Davi tinha. A questão, e quando Davi chegou, ia levar um lanche lá, o pai mandou lá, né, no campo, levar lá uns queijos. Quando chegou lá, ele disse, ele escutou o gigante lá dizendo, não tem homem aí não, hein? Nesse exército não tem homem não. Vim contra mim não tem. Ele disse, chefe, e é isso aí? Esse circunciso que está se levantando contra o exército do Deus vivo. É a questão nossa hoje, a nossa fé. E esse circunciso que quer atrapalhar a nossa saúde, que quer atrapalhar a nossa vida financeira? Quem é esse que quer, né, nos atrapalhar? Quem é esse circunciso, esse cão do inferno? Ele vai cair agora. Vou derrubar ele e botar a cabeça dele. Quem é esse? Só que os irmãos dele olhou para ele e disse, rapaz, tu não tem o que fazer aqui não, tu quer tirar um daqui? Tu não tem o que fazer aqui não.
chamou uma pessoa, pergunta aí, o que é que dá aí para ganhar essa guerra aí? Se eu ganhar essa guerra, que eu vou ganhar? Rapaz, o rei disse que dava a filha, dava imposto, pagava imposto. Oxe, é comigo mesmo. É comigo. Foi lá, chegou diante do rei Salomão, e aí, vou? Ah, rapaz, que é esse menino desse? Aí ficou aquela polêmica, né? Vai, não vai, não vai. Ele diz assim, ó, veio o urso contra as ovelhas. Eu meti a faca para cima e matei o urso. Veio o leão também, meti a faca para cima e matei também. E quem é esse que está aí? Esse aí vai fazer o que contra mim? Para você ver que Deus já tinha preparado ele. E Deus está preparando você não está entendendo. Para você crescer. Para você fazer uma obra. E você não está entendendo. Já está preparando para você, para quando você chegar aqui na frente, você falar segundo o Espírito Santo, falar no poder do Espírito Santo, falar na palavra de Deus, e Deus está querendo trabalhar na sua vida. Agora, seja humilde, né? Saiba subir, saiba descer. Amém? Então, Davi escutou aqui, o rei disse, rapaz, então vai ser o bem mesmo. O rei disse, agora pega a minha roupa aqui, né? Bota nele aí, aí botou nele, aí ele disse, não dá pra mim não, isso aqui não dá não. Ele não podia usar aquela roupa porque a unção que estava nele era diferente. E de Saul já não tem nem mais nada. Vocês estão entendendo? Então você tem que pegar a unção de ninguém não, a unção é sua. Aquilo que está em você é seu. E Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. E Davi disse, rapaz, deixa essa roupa lá. Aí ele deu uma saidinha, desceu, foi no lago lá, pegou 5 cheixinhos, 5 cheixos. Disse, espera aí que eu vou pegar esse gigante. Quando chega lá, o gigante disse, oxi, coitado. Meu Deus, que isso aí tá? Um negócio desse. Começou a desprezar. Mano, não fique preocupado com desprezo não. Eu já aprendi uma coisa, mas me despreza aí que eu vejo que Deus está na minha vida. É o que está na tua vida. Você está entendendo isso? Nunca receba desprezo por valorizar você. Você está sendo desprezado, do outro lado Deus está acrescentando. Do outro lado Deus está te abençoando. Eu sempre vi assim, quanto mais desprezo vem, a glória de Deus está crescendo na minha vida, na tua vida. Quanto mais, vai crescendo a glória de Deus. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E é fácil? Não. Sempre vai ter, como foi falado aqui sobre Neemias. Neemias queria fazer uma grande obra, também era uma pessoa que não tinha valor, mas Deus foi com ele. Foi ou não foi? E conseguiu levantar os muros, fazer coisas grandes. Eu vou usar você. Diga assim, eu quero. Diga assim, eu quero. Amém, igreja? Então Deus vai usar você. Então Deus começou a usar aquele jovem. Ele ali rodou uma pedrinha com uma funda, né? Com a funda e derrubou o gigante, tirou a cabeça. Agora tem um detalhe nisso. Ele pegou 5 pedras. 5 pedrinhas. Aí perguntaram a ele, você pegou quantas pedras? 5. Só lançou uma. Ele disse, é o seguinte. E um gigante, porque se viessem 5 gigantes, todos eles derrubavam com a pedra. Ô glória! Meu irmão, Deus dá inteligência a gente. Ele pegou as 5 pedras que ele tinha mais gigantes. Se viesse, derrubar também com 5 pedras que ele tinha. Amém, igreja? Né? E os irmãos dele, depois, rapaz, e agora? Vamos fazer uma festa com ele agora? Amém? Então Deus quer fazer uma festa com você. Quer te exaltar. Não se sinta menor do que ninguém. Amém? Não se sinta menor do que ninguém. A Bíblia diz que Deus fez você filhos e filha de Deus. Você é sacerdote, né? A palavra de Deus diz que vocês são nação santa, povo escolhido de Deus, para fazer grandes coisas aqui na terra. Glórias a Deus. Aleluia. Então aprenda isso, não se sinta menor em nenhuma área da sua vida. Se
sinta maior. Porque quem está em você, a Bíblia diz que está em mim é o Espírito Santo. O maior está em mim que está no mundo. Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam isso? Amém. Entenderam que Deus é Deus, que Deus não muda? Então, obrigado pela oportunidade que já está passada. Amém. Nunca se sinta. Olhe assim, nos olhos da pessoa que assim, eu sou em Deus. O melhor de Deus. Vou te ajudar. Vou te abençoar. Amém? Dê glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.